Bom dia, eleitos, graça e paz. Hoje quero compartilhar sobre a perseverança dos santos. E a palavra do Senhor nos diz no Evangelho de João, no capítulo 10, verso 28, as palavras de Jesus: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. A doutrina da perseverança dos santos significa que aquele a quem Deus tem regenerado e chamado eficazmente a um estado de graça, eles não podem cair totalmente e nem finalmente desse estado. Ao contrário, eles perseverarão com toda a segurança até o fim e serão salvos por toda a eternidade. Que maravilha! A salvação dos eleitos, ela foi planejada por Deus por toda a eternidade. E ela será consumada na volta de Jesus, os sinais a cada dia se evidenciando. A soberana vocação da escolha divina nos mostra lá em Romanos capítulo 8, verso 29 e verso 30, o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É de fato o mesmo Deus que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. A eleição é um ato soberano e livre de Deus. Ela é incondicional, pois não é baseada em mérito humano. Ela é eterna, pois foi uma decisão tomada antes da fundação do mundo. Ela também é cristocêntrica, pois Deus nos escolheu em Cristo e nunca, jamais fora dele. Ou seja, nenhuma pessoa pode ser salva a não ser que creia no Filho de Deus eterno. Precisamos também entender as palavras de Paulo em Romanos 8, 34. No mesmo texto que lemos, ele nos diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, é impossível que alguém justificado mediante o pagamento de um preço tão perfeito e eficaz possa cair de novo em condenação. Mas Cristo não apenas morreu por nós, ele também intercede por nós como o grande e sumo sacerdote que penetrou até aos céus, como nos diz o texto de Hebreus, no capítulo 7. A maravilhosa graça que temos, pois estamos ligados a Cristo, como os ramos estão ligados à videira, como o corpo está ligado à cabeça e como a esposa está ligada ao seu marido. Cristo vive em nós e nós viveremos em Cristo. Isso nos chama à união mística que temos com Cristo. Também o selo do Espírito Santo é uma garantia absoluta de que somos propriedades exclusiva de Deus e ninguém pode violar essa propriedade. O Espírito nos foi dado como o penhor e garantia de que a obra da redenção será consumada. Também Paulo diz, ainda em Romanos 8, verso 38 e verso 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador também pode ter a certeza da vida eterna. A Bíblia é meridianamente clara ao afirmar que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, nasceu de novo, tornou-se membro da família de Deus, passou da morte para a vida e tem uma viva esperança e uma herança incorruptível nos céus. Queridos, alguns se opõem a essa doutrina, afirmando que ela induz à infrouxidão, a um desleixo. Mas, na verdade,
Essa afirmação está em total desacordo com as Escrituras, pois o salvo, aquele que conheceu a Cristo, que entregou sua vida a Ele, que se rendeu aos seus pés, que foi conduzido pelo Espírito Santo, recebe um novo coração, uma nova vida e uma nova mente. Somos salvos do pecado e não no pecado. Somos salvos para uma vida de santidade. Onde não há santificação, não há evidência da salvação. Há aqueles que professaram a fé, mas não são da fé. Os que abandonaram a fé, na verdade, nunca foram convertidos. A doutrina clara das Escrituras é que uma vez salvo, salvos para sempre. E eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Deus te abençoe e lhe conceda um excelente dia. A Deus toda a glória.